Olá, este é o programa Livros que Iluminam, hoje recebendo com muita satisfação em nossos estúdios a presença de Evandro Noleto. Evandro é o mais recente tradutor das obras de Allan Kardec, todas elas editadas pela Federação Espírita Brasileira. Edição histórica bilíngue da obra Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864. A presente edição da FEB contém a reprodução eletrônica digitalizada da primeira edição francesa da Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, tal como surgiu em Paris em abril de 1864, bem como sua tradução integral em nossa língua, o português, a fim de que os leitores possam conferir as diferenças existentes entre o texto primitivo e o da terceira edição da obra, publicada em 1866 e considerada a edição definitiva, que foi revista, corrigida e modificada por Allan Kardec, sob o título de O Evangelho segundo o Espiritismo, versão que utilizamos até hoje. Com a publicação deste livro, a FEB Editora presta homenagem ao Sesc Centenário de seu lançamento, comemorado em 2014, na expectativa de que as atuais e futuras gerações possam acompanhar, passo a passo, o cuidado de Allan Kardec na sistematização e aperfeiçoamento de suas obras, assistido, como sempre, pelos demais espíritos da codificação espírita, tendo à frente o Espírito de Verdade. Evandro, seja muito bem-vindo aqui conosco no programa Livros que Iluminam. Obrigado, Geraldo. Evandro, esse trabalho de tradução é um trabalho um tanto quanto solo, a gente poderia dizer assim? Exatamente, porque a gente fica sozinho no momento de traduzir, aproveita os livros traduzidos, dá uma olhada, compara as traduções, procura identificar alguns erros, algumas impropriedades de expressões que não encontram correspondência com o português. Nós nos servimos de dicionários temáticos, de dicionários de expressões idiomáticas, enfim, levando em conta também que a linguagem do século XIX ela é um pouco diferente da linguagem dos dias atuais. Nós temos que adaptar, sem ser infiel ao texto original, mas adaptar para um português mais atualizado, de modo a facilitar o entendimento do leitor e tornar a leitura mais agradável. A gente não diria que Allan Kardec está desatualizado, de maneira alguma. De forma alguma. Desatualizado, talvez, não é nem desatualizado, é que a própria linguagem, ela se modifica com o tempo, né? As comunicações, a maneira de falarmos, de traduzirmos alguma coisa, de pormos no papel aquilo que está escrito é que pode variar um pouco, mas o sentido, o fundo, a origem, a essência não mudam. Qual foi o primeiro livro, Evandro, que você traduziu? É do francês para o português? É do francês para o português. Nós começamos com a coleção da Revista Espírita, porque era uma coisa inédita na FEB. A FEB possuía praticamente todas as obras de Kardec traduzidas, menos a coleção da Revista Espírita, que é uma coleção muito importante, porque nós consideramos a revista como um laboratório de Allan Kardec, como um campo experimental por meio do qual ele jogava as ideias que os espíritos transmitiam no seu início para ver se havia concordância do ensino dos demais, para só depois ele colocar nas obras básicas. Pois é, a Revista Espírita é um periódico extremamente importante que serve de referência até hoje para as publicações espíritas e surgiu, né, Evandro, em 1858 e foi até 1869. O último número da Revista Espírita, que ela saía mensalmente em fascículo, foi editado em abril de 1869. Kardec já havia desencarnado, mas ele que redigiu, ele que revisou, apenas ele não tinha visto o número já publicado, o número já impresso, que sairia logo depois da sua desencarnação. Foi um alentado trabalho de basicamente 11, 12 anos. 58 a 69, 12 anos praticamente, não é? Ela continuou através de Le Marie no início, depois de outros continuadores, mas à medida que o tempo passava, ela já foi perdendo aos poucos
aquele cunho que Allan Kardec dava, né? Ela já foi se diversificando mais, já foi se tornando mais espiritualista, vamos dizendo assim, do que espírita. E com conceitos pessoais, que já fugiam um pouco da codificação. Nós traduzimos até dezembro de 1869 para que os leitores pudessem ver as homenagens que Kardec recebeu após a sua desencarnação, bem como as mensagens mediúnicas que ele deu na Sociedade de Paris depois que morreu, e que são muito interessantes. E uma coisa curiosa, né, Evandro, é que Kardec aproveitava do que acontecia naquele período, no momento, e trazia a explicação espírita publicando na revista. Exatamente. Ele pegava muitas vezes notícias dos jornais de Paris, alguém que se suicidava, por exemplo, ele citava o fato que estava nos jornais comuns e ia dar interpretação espírita em cima daquilo. Ou então ele recebia notícias do interior, do iniciante, do incipiente movimento espírita e dava a sua interpretação, dava os seus conselhos em cima daquilo, as suas orientações. Então ele aproveitava de tudo. Inclusive Cartas as comunicações. que enviavam para ele, comunicações mediúnicas, ele cotejava uma comunicação com outra, ele dizia, esse tipo de comunicação nós podemos aproveitar, essa não, por isso e por aquilo. E ele recebia muitas cartas. Muitas cartas, a ponto de, num certo tempo, ele ter pedido na Revista Espírita desculpas aos leitores, porque ele não tinha condições humanas para responder a todas as cartas. E naquela época não tinha os recursos de hoje. Não, de forma alguma, de informática, de nada, era tudo escrito à mão, nem máquina de escrever. Evandro, esse trabalho de tradução é um trabalho complicado, não é? É um trabalho complicado porque nós estamos sujeitos à interferência do plano espiritual inferior. Muitas vezes, quando estamos revisando uma obra, é como se os nossos olhos se fechassem e nós não percebêssemos os erros que devíamos identificar. Então nós lemos muitas vezes 2, 3, 4 vezes e não percebemos, não identificamos aquele erro. E uma segunda, uma terceira pessoa, numa primeira leitura já vê. E muitas vezes nas comunicações mediúnicas, os espíritos dizem isso, que para nos atrapalharem, eles nos confundem, ou pela nossa visão, ou pelo nosso raciocínio, ou nos tornando mais cansados e mais distraídos. Então nós temos que ter muito cuidado, temos que orar muito, não adianta apenas nós sabermos o francês, nós sabermos o português, tem que ter todo esse cuidado para que a obra saia tal como o original nos mandou. Quer dizer que até mesmo nesse trabalho do bem, não é, Evandro? Porque é um trabalho que vai espalhar a luz, né? São ensinamentos, são esclarecimentos. Mesmo assim, a gente está sujeito à influência de espíritos mal intencionados. Naturalmente, já disseram que a árvore que não dá bons frutos, ela não é apedrejada, porque ela não dá fruto, ninguém vai apedrejar para derrubar os frutos para comer, né? Então, quando a gente tenta fazer algum trabalho voltado para o bem, principalmente para a difusão da doutrina, os inimigos da doutrina, não necessariamente nossos inimigos, nos atacam. E quando são inimigos nossos também, eles aproveitam duplamente. Então nós temos que ter esse cuidado, porque nós estamos atrapalhando o programa deles de trevas. Mas, por outro lado, nós estamos sendo instrumentos no trabalho do bem, Exatamente, não é por isso que nós estamos abandonados. Quando nós também nos voltamos para o bem, maior é o número de espíritos bondosos que nos cercam, que nos estimulam, que nos intuem. Então nós temos que ver de que lado está pendendo mais esta influência espiritual. Nesse trabalho todo de tradução, Evandro, qual é a obra que você considera assim ter sido a mais difícil de concluir? Foi quando nós traduzimos a primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi publicada no ano passado, comparando a edição definitiva, que é a terceira, mostrando as diferenças, não é? E inclusive fazendo notas de rodapés explicativas a algumas colocações de Kardec e dos espíritos que depois foram modificadas pelos próprios espíritos e por Allan Kardec, tendo cuidado, naturalmente, pisando em ovos, como se diz, para não dizer que houve uma falha deles. Não é? Porque a gente sabe que uma primeira edição de uma obra ela está sujeita a mais falhas do que uma segunda e uma terceira. Geralmente os autores corrigem
e modificam alguma coisa a partir da segunda ou da terceira, que no caso do Livro dos Espíritos foi a terceira edição. Então, é um livro diferente. Foi a terceira ou a segunda, Evandro? Não, a segunda edição. A terceira foi o Evangelho, eu me enganei. A partir da segunda, isto é, a segunda edição, na verdade, foi a definitiva em 99%, mas Kardec corrigiu até quase, eu não lembro, agora eu não estou lembrando no momento, mas até, eu não sei se a quarta ou mais para frente, ele ainda teve pequenas correções, mas na sua base, a segunda edição foi a definitiva. Então, foi uma edição que nos deu trabalho, porque nós tivemos que cotejar pergunta por pergunta, resposta por resposta, colocar o número correspondente da edição definitiva na primeira edição, para que os leitores pudessem comparar. E tendo que pesquisar muito, porque as notas de rodapé são extensas, são mais de 100 notas, e algumas tomam mais de meia página. E esse trabalho já está disponível a todos os interessados, foi publicado pela Federação Espírita Brasileira, a FEB Editora, no ano passado, o Livro dos Espíritos, o primeiro Livro dos Espíritos. O primeiro Livro dos Espíritos, em duas línguas, até para que as pessoas que conheçam francês, elas possam comparar a nossa tradução com o original. E não dizerem alguma vez que a gente pode estar querendo alterar o texto original. Então, nós já demos os dois trechos para todos compararem. Quer dizer, o próprio texto original em francês, ele está digitalizado na própria obra impressa. Na própria obra impressa e com o aspecto gráfico tal como surgiu na época, para que a gente possa ver a diagramação, como surgiu. Esse do Livro dos Espíritos, né, Evandro? A primeira edição, que é de 1857, aquela famosa de 18 de abril, ela tinha apenas 501 perguntas. Exatamente. E a atual tem 1018 e 1019, porque Kardec saltou uma, né? A gente pode considerar 1019, mas na verdade 1018. Quer dizer, 1018, mas são mais, porque algumas perguntas são subdivididas em A, B, C e até D. E os comentários do Kardec, muitas vezes, são maiores e complementares do que as perguntas e as respostas originais. A gente vê a preocupação do codificador com não só transmitir, mas também no sentido de consolidar o ensinamento com todo esse didatismo que ele tinha, né, Ivan, na condição de professor que era. Exatamente. Muitas vezes os espíritos, naquela resposta sintética, objetiva, eles davam uma resposta profunda em 2 ou 3 linhas. E o Kardec, naturalmente, sentindo a nossa dificuldade como leitor, principalmente naquela época em que as noções da doutrina eram poucas, ele teve o cuidado de estender, de complementar essas respostas, de forma alguma, não alterando a sua essência. E nós temos que entender também que Kardec... Evandro, segura aí que nós vamos daqui a pouco, após o intervalo, continuar conversando, porque é um assunto muito curioso, empolgante. Vamos querer ouvir o que você tem a dizer e tem muita coisa também a perguntar. Certo. Fiquem conosco, daqui a pouco nós estaremos de volta com o programa Livros que Iluminam. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, conversando com Evandro Noleto, que é o mais recente tradutor das obras de Allan Kardec. Evandro, você estava falando sobre uma curiosidade aí a respeito do trabalho de Allan Kardec. De Allan Kardec, exatamente. Nós temos que entender Allan Kardec não como apenas alguém que recebeu as mensagens espíritas, organizou em capítulos, em temas e publicou os livros. Allan Kardec é muito mais do que isso. Nós entendemos o codificador como um dos espíritos da codificação. Então, quando ele dá a sua opinião pessoal, quando ele faz os seus adendos, quando ele complementa a resposta dos espíritos, na verdade ele não está sendo simplesmente um mero auxiliar dos espíritos. Ele está ombro a ombro com os espíritos, porque a grandeza dele é de tal monta que a maneira como ele escreve, o raciocínio, a lógica dele é de um espírito verdadeiramente superior. E isso nós sabemos que na parte da forma, ele na própria existência, como Allan Kardec, ele ainda se ilustrou quando estudou em Yverdon, com Pestalozzi, para adquirir todo aquele aparato pedagógico. Ele ficou 30 anos em Paris, como professor, como pedagogo,
De forma que, quando ele iniciou a codificação, ele já tinha toda essa bagagem de concisão e de clareza. Agora, a profundidade do conhecimento dele, tanto intelectual como moral, isso se perde na poeira dos tempos, porque ele trouxe de eras que nós nem imaginamos, né? Então, Divaldo Franco nos esclarece naquela obra Conversa Fraterna que Allan Kardec estaria no nível daqueles que apresentaram as respostas filosóficas, intelectuais, enfim. Mas é que alguém tinha que perguntar. E para perguntar, às vezes você tem que saber mais, inclusive, sobre o assunto, não é? E a pergunta tem que ser inteligente. Alguém já disse que as respostas do Livro dos Espíritos são bonitas, são impressionantes, porque houve alguém que soubesse fazer perguntas inteligentes, adequadas e oportunas para cada tema. É muito interessante. Evandro, e o trabalho? Você fez um trabalho semelhante depois de ter trabalhado essa tradução da primeira edição do Livro dos Espíritos, com essas anotações, a comparação, um trabalho belíssimo. Agora surge a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo. O que levou você a fazer esse trabalho, a traduzir esta primeira edição? Nós achamos que, para comemorar os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, que ocorre agora em 2014, nós devíamos também, à semelhança ou a exemplo do que fizemos com o Livro dos Espíritos, da primeira edição, também traduzir a primeira. O Evangelho segundo o Espiritismo não tem tantas diferenças como nós encontramos no Livro dos Espíritos. Ele é um pouco parecido, ele é maior do que a edição, aliás, ele é menor do que a edição atual em 3 capítulos. E Allan Kardec também acrescenta algumas coisas, principalmente no final de cada capítulo da edição definitiva, que é a terceira de 1866, e que não existe na primeira edição. Ele também funde alguns capítulos que têm temas semelhantes. Ele também retira alguns temas de capítulos espalhados e faz um capítulo diferente. A primeira edição tem 25 capítulos, a edição definitiva tem 28 capítulos. Ele também teve o cuidado de dar um formato melhor para o livro. Os capítulos e parágrafos, principalmente os parágrafos da primeira edição, eram parágrafos muito longos, talvez cansativos. Quando o leitor chegava no final, talvez ele não tivesse a ideia do início. Então, Kardec subdivide parágrafos em vários parágrafos. Ele modifica um pouco a redação, mas sempre de forma a tornar a leitura mais clara e mais objetiva, porque o fundo do livro é o mesmo. E nossa intenção também foi mostrar o texto original francês, foi fotografar, foi digitalizar, foi mostrar para os estudiosos da doutrina como foi o aspecto, como era o livro na época de Allan Kardec. Ter a mesma sensação dos leitores do século XIX ao pegar a obra original. Quer dizer, a obra ela é mais voltada realmente para uma pesquisa, um estudo. Para uma pesquisa, mas ela é mais parecida, para alguém que queira pegar a primeira edição como leitura diária, ela tem mais indicação do que a primeira edição do Livro dos Espíritos, que é um livro incompleto, que foi praticamente triplicado, apesar das perguntas terem sido apenas dobradas, mas em volume ele foi triplicado. Ele tinha 176 páginas na primeira edição. Na edição de Kardec definitiva, ele já teve cerca de 500 páginas. Isso o Livro dos Espíritos. Isso o Livro dos Espíritos, enquanto que o Evangelho, ele passou... ele praticamente não aumentou em páginas, ele continuou com 400 e poucas páginas. Foi uma reorganização. Foi uma reorganização, exatamente. Evandro, e essa questão do título? Porque é uma curiosidade que todo mundo quer saber, né? A primeira edição, que é de 1864, não é isso? Comemora agora 150 anos em 2014. Por que ficou como imitação do Evangelho segundo o Espiritismo? Allan Kardec, quando foi preparar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele naturalmente sentiu que era um livro diferente dos demais.
que era um livro de sentimento, era um livro do amor, era falar de Jesus, da sua vivência, dos seus ensinamentos, da importância que nós temos de introjetar esses ensinamentos na nossa vida diária. Então ele entendeu que a atmosfera cosmopolita de Paris, aquela sua vida na capital, aqueles encontros, ele recebia muitas visitas, não era propício para ele mergulhar, refletir e mais de perto sentir a influência dos espíritos. Então ele se deslocou para a Normandia, para a região do Canal da Mancha, numa cidadezinha que hoje é uma cidade de veraneio, chamada Sainte-Adresse, que na época era um vilarejo de pescadores. Eu não sei se ele tinha uma casa de veraneio ou se ele conseguiu de algum amigo ou se ele alugou, tipo uma cabana, tipo uma barraca de madeira, de frente para o mar. Ele foi para lá com a esposa, ficou alguns dias com a esposa, ela retornou a Paris e ele se demorou lá cerca de 2 meses. Foi mês de agosto e setembro, que é o verão. De que ano? De 1860. Ele publicou a primeira edição em 64, deve ter sido em 63. Foi 63, exatamente. E lá, ele, na solidão, ele pôde estudar melhor, ele pôde sentir mais de perto a influência dos espíritos. Porque Allan Kardec, nós temos que entender, ele não era um médium ostensivo, ele não era de psicofonia, ele não era de psicografia, ele não tinha vidência, mas ele estava de tal forma identificado com os demais espíritos da codificação, e olha o meu cuidado, dos demais espíritos, porque ele também pertencia, que a intuição dele era muito grande. O que ele escrevia era praticamente o que ele captava do plano espiritual, e mais a parte dele como espírito encarnado, que ele tinha também aqueles ensinamentos. Então lá ele não deu conhecimento nem do título da obra, nem para sua esposa Amélie Boudet, nem para o seu editor, que foi depois o Didier. E nós não sabemos a razão pela qual ele deu esse título de imitação do Evangelho, mas o livro foi publicado com esse nome. A segunda edição do livro já foi modificada. Já saiu com o nome de Evangelho segundo o Espiritismo. Foi um ano depois, né, Evandro? Um ano depois, em 1865. Apesar de ser uma cópia idêntica à primeira edição. Não tem nada de diferença. É como se fosse Qual o título? Só o título. É como se fosse uma reimpressão do livro, mas já com o título mudado. Kardec explica em Obras Póstumas que ele mudou o título a conselho de alguns amigos, mas principalmente do seu editor, Didier, que achava que o título ficava melhor. Ele não diz por que Didier falou isso, nem os amigos. Mas nós podemos imaginar hoje que esse título, imitação, podia ser uma paródia do Evangelho de Jesus. Então parece que era uma imitação. A imitação, por melhor que seja, ela nunca é igual ao original. Então ele deve ter ponderado e tirado esse título. Porque, na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não é uma imitação. Ele traz mais complementações aos ensinos de Jesus. É como diz, o Espiritismo é a chave através da qual nós podemos entender melhor o Evangelho de Jesus. As parábolas, aquelas frases e expressões que Jesus falou apenas em linguagem velada, o Espiritismo vem falar tudo com clareza. Então Kardec deixou de lado no Evangelho tudo o que dividia. Todos os dogmas ele deixou de lado para pegar os ensinamentos morais de Jesus. O que era polêmico ficou à parte. O que era polêmico ficou de lado. Exatamente. Muito bem, Evandro, nós vamos saber um pouquinho mais do conteúdo, especificamente desta obra maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo, depois do nosso breve intervalo. Fique conosco no programa Livros que Iluminam. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, conversando com Evandro Noletto, o mais recente tradutor das obras de Allan Kardec. Evandro, falávamos sobre o conteúdo de O Evangelho segundo o Espiritismo,
que trabalha especificamente os ensinos morais do Cristo. O que o leitor pode esperar da leitura e do estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo? Primeiro, lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um livro importante porque nós consideramos esse livro como o tripé em que se assenta a doutrina espírita, que tem como bases, num dos ângulos, a ciência, no outro, a filosofia, e encimando, coroando a parte religiosa. Porque não adianta nós sermos intelectualizados, nós entendermos da filosofia, se nós não temos no coração o amor, o entendimento e a fraternidade que exalam das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Allan Kardec foi muito feliz ao escolher os temas do seu Evangelho, e ele explica essa escolha com toda clareza na introdução, quando ele diz que escolheu a parte moral justamente por ser esta parte a bandeira sob a qual todas as religiões podem se abrigar. Falar o mesmo idioma, né? Falar o mesmo idioma. Então, tudo aquilo que divide as religiões, tudo aquilo que é interpretação dos homens, tudo aquilo que, inclusive, nós imaginamos que tenha se modificado ao longo do tempo, quando os copistas passavam de uma língua para outra, tudo aquilo é deixado de lado, porque aquilo divide. Nós temos que entender é o amor. E Allan Kardec, como o próprio Jesus, também sintetizaram os ensinamentos do Velho Testamento e das leis do Velho Testamento, da lei, das leis de Deus, em dois, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, o que Kardec faz é destacar essa importância da nossa evolução espiritual, a importância da nossa reforma íntima. E os capítulos que ele escolheu nos ajudam a promover essa reforma íntima. Essa é uma obra tão interessante, né, Evandro, que nos parece assim muito clara a apresentação das três revelações. A gente tem ali a primeira revelação de Moisés, com fundamentação da justiça, depois a de Jesus no amor e o próprio Espiritismo. A gente poderia dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo é a obra que ratifica, comprova que de fato o Espiritismo é uma religião? Exatamente. Embora alguém ou alguns grupos ou alguns segmentos ditos espíritas ou simpatizantes neguem que o Espiritismo seja uma religião, até mesmo se baseando em palavras de Allan Kardec contidas no livro O que é o Espiritismo, por não entender o seu pensamento. Mas nós temos que ver Kardec na sua evolução ao longo da sua obra. E na Revista Espírita, de 1868, de dezembro, ele faz um artigo, um dos últimos artigos dele, O Espiritismo é uma religião, onde ele coloca o pensamento último atualizado dele, dizendo com clareza, apenas mais uma vez ressaltando, que se nós considerarmos o Espiritismo como uma classe sacerdotal organizada, com ritos, com igrejas, com paramentos, com símbolos, com imagens, ele não é uma religião. Mas ele é uma religião porque ele está na base de todas as religiões. Deus, o Espírito, a sobrevivência do Espírito. Então o Espiritismo é uma religião, sim, mas uma religião que liberta, não aquela religião ritualista, não aquela religião que escraviza, que nos torna sectários e muitas vezes antifraternos com os nossos irmãos que não pensam da mesma forma que nós. A gente sente, né, Evandro, como o ensino de Jesus é atual. E Kardec tem esse mérito também de atualizar o nosso entendimento, materializando entre nós a doutrina espírita e fazendo com que a gente possa compreender esses vínculos do amor nas três revelações divinas. A gente poderia afirmar que o Evangelho segundo o Espiritismo é a obra mais importante da codificação? Eu não diria isso, porque a base é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos contém a síntese dos outros 4 livros da codificação.
E mesmo que está na Revista Espírita, mesmo que está em Obras Póstumas, mesmo que está em O que é o Espiritismo, mesmo que está em o Espiritismo na sua expressão mais simples, em todos os folhetos, opúsculos que Allan Kardec escreveu, a base é o Livro dos Espíritos. Apesar de nós chamarmos de a doutrina, a filosofia espiritualista, ele é ao mesmo tempo a filosofia espiritualista, ele é a religião e ele é a ciência. Agora, em termos de sentimento, em termos de amor, em termos de conduta, é o livro mais importante. Tanto que é o livro mais lido, é o livro mais vendido. É o livro mais conhecido do público. É o livro público, mais conhecido. Inclusive não espírita, né? Inclusive não espírita. É um livro de cabeceira. É um livro de cabeceira, exatamente. É maravilhoso o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive trazendo as bem-aventuranças, o famoso Sermão do Monte do Cristo. Que eu considero o capítulo mais importante do livro, porque dizem, alguém já falou, e eu ouvi, isso não é palavra minha, que certa vez perguntaram a Gandhi o que ele achava do Evangelho de Jesus. E ele disse até o seguinte: se algum dia, por uma razão qualquer, se queimassem todos os livros do mundo, cristãos ou não, mas restasse o capítulo 5º do Evangelho de Mateus, que trata das bem-aventuranças, o patrimônio da humanidade estaria preservado. Porque a síntese dos ensinamentos de Jesus estão contidos no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, reproduzido mais ou menos de forma diferente, mas de forma mais breve em outros evangelhos de Jesus. Porque ali contém todos os nossos deveres, todas as nossas obrigações, tudo aquilo que nós temos que fazer para o nosso progresso espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5 é bem-aventurados os aflitos. O 15º é fora da caridade não há salvação. Esses números parecem assim, um tanto quanto cabalísticos, lá no Evangelho de Mateus, né? No Evangelho de Mateus é o 5º. É o 5º. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador é o 5º. Que é o 6º, né? É o sexto. Exatamente. É uma coisa curiosa, porque ele faz uma estrutura, né, Evandro, que pega, por exemplo, desde não vim destruir a lei no seu primeiro capítulo, depois para apresentar a vida futura, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu pai, e aí ele traz a reencarnação no 4º capítulo, e no 5º insere uma bem-aventurança, que é a questão da aflição e tal. Depois vem o Cristo Consolador, e aí dá sequência a outras bem-aventuranças. Exatamente. Vocês veem que Kardec, ele não jogou de qualquer forma os capítulos. Tudo aquilo passava na mente dele, tinha aquela ordenação, aquela sequência. É como se o capítulo subsequente dependesse dos anteriores como pré-requisito para a compreensão dos temas expostos, como aconteceu no Livro dos Espíritos, como acontece na Gênese, como acontece no Céu e Inferno. A obra toda de Kardec é muito didática, não é? Exatamente. Por isso que ela não tem como nós atualizarmos Allan Kardec. Não que ele seja infalível, mas é porque nós não sentimos ainda necessidade de colocar nada nem de tirar nada. Evandro, qual o legado de Allan Kardec para a humanidade? A de um missionário que nós não fazemos a menor ideia da envergadura, da grandeza do seu espírito, que veio alargar os ensinamentos de Jesus. Como você bem falou, Moisés veio trazer a primeira revelação. O Jesus veio trazer a lei de amor. O Espiritismo veio alargar esses conhecimentos, veio dilatar aquilo que tanto Jesus como Moisés haviam trazido para nós. Só que Allan Kardec já estava consciente de que os ensinos de Jesus não se assentam na cabeça de um homem, que a doutrina é progressiva. Então ele teve essa humildade, essa largueza de espírito de dizer: eu vim trazer o conhecimento que liga o homem ao plano espiritual. Eu vim revelar, através dos espíritos, as relações entre os dois planos. Eu vim mostrar para o homem aquilo que espera o homem no plano espiritual. Eu vim facilitar o seu entendimento do caminho mais rápido que nos leva daqui para lá.
Então a importância de Allan Kardec é enorme, porque ele encarna ao mesmo tempo a pessoa de um filósofo, de um cientista e de um profundo religioso, que ele foi, nós sabemos de encarnações dele passadas, que ele foi religioso desde as galhas distantes, como druida, como Allan Kardec, até o século XV, na figura de João Hus, como um religioso da Tchecoslováquia, queimado vivo no sul da Alemanha, na cidade de Constança, por defender os ideais religiosos. E se muita gente não sabe, Kardec foi queimado naquela época porque ele era contra o dogma, a doutrina de que Jesus era Deus. Então nós vemos que ao longo do tempo ele já tinha essas ideias, ele apenas vai sedimentando. Então o legado dele, nós talvez só percebamos ao longo das eras. Muito bem, nós conversamos com Evandro Noleto com muita satisfação, continuaríamos conversando mais, temos certeza de que você que nos acompanha gostaria de continuar ouvindo. Evandro, tradutor dos 12 volumes da Revista Espírita, dos 5 livros do Pentateuco Kardeciano, Mais do que é o Espiritismo, obras póstumas, que traduziu também a primeira edição de O Livro dos Espíritos, a primeira edição comparada de O Evangelho segundo o Espiritismo, e que fez a tradução de outras obras de Kardec pouco conhecidas do público, que vale a pena a gente pesquisar, estudar, todas elas editadas pela FEB Editora. Evandro, muito obrigado por sua participação no programa Livros que Iluminam. Eu é que agradeço a oportunidade desta conversa, desse diálogo fraterno, dessa troca de ideias. Muito obrigado. Você esteja conosco no próximo programa, teremos a satisfação de contar com a sua presença. Livros que Iluminam agradece a sua audiência.